Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de ligações metálicas. E quando a gente ouve falar a palavra metal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é raio atômico grande. E raio atômico grande, como consequência, pouca força de atração núcleo elétron mais externo. Então você tem um átomo onde os elétrons externos, os elétrons da camada de valência, estão relativamente muito distantes em relação ao núcleo. Então qual é a primeira coisa que eu vou pensar? Que esses elétrons tendem facilmente a sofrer excitações e a saírem desse átomo, promovendo a formação de cátions. E é justamente a partir daí, dessa facilidade que a gente tem de perder esses elétrons, é que a gente vai ter uma característica dessa ligação metálica. Vamos para cá, vamos ver direitinho para ver como isso ocorre. Então vamos lá, como eu estava falando. Se você imaginar que você tem um átomo de determinado metal e ele tem uma facilidade, lógico, de perder esses elétrons, justamente porque o meu raio atômico é grande, então os elétrons desse metal, eles vão saltar para o retículo, eles vão migrar para esse retículo. Então automaticamente ele fica positivo, perdeu esses elétrons, e os elétrons, vou simbolizar aqui como bolinha vermelha, eles ficam soltos. Esse aqui tende a perder também, então ele vai perdendo elétrons, e os elétrons ficam soltos aqui ao redor desse retículo. Aí alguém pode perguntar, professor, e ele pode ganhar esse elétron? Sim, ao ganhar o elétron, ele volta a ser um átomo neutro. Perceba que o átomo ele não tem a capacidade de atrair e ficar negativo, o tempo todo. Esses elétrons vão ficar soltos, o que pode acontecer é, eu estou positivo, eu posso ganhar o elétron. Mas mesmo eu ganhando o elétron, a tendência de novo vai ser perder. Então vamos lá. Você passa a ter cátions, e átomos nêutrons, vamos colocar aqui mais um cátion, mais um outro cátion, e você tem no retículo vários elétrons livres. Esses elétrons livres ou elétrons deslocados, é que vão fazer com que haja, nesse caso, a minha ligação. Você passa a ter uma força de atração, uma força de coesão entre as cargas positivas e todo esse mar de elétrons, formando um único bloco, que a gente chama de uma célula unitária. Então, bora lá. Eu tenho uma característica grande, de raio grande, de pouca força de atração. Beleza? A tendência vai ser esse elétron saltar. Então, a tendência desses átomos vão ser perder os elétrons vão sair do átomo, mas, importantíssimo, ele não sai do retículo, ele fica todo o meu processo aqui dentro do retículo, então você passa a ter vários elétrons deslocalizados livres. Vamos à ligação. Quando você tem cargas positivas e esses elétrons todos deslocados, esse emaranhado, esse conjunto de carga positiva e elétrons livres passa a ter uma atração. Essa atração vai dar justamente o meu empacotamento. O que esse empacotamento vai dar para a gente? Acho que vocês já devem estar, inclusive, pensando, aquelas duas palavrinhas mágicas, a formação de um retículo cristalino. E aí, quando a gente fala nessas duas palavras, a gente já pensa logo, retículo cristalino, todo mundo juntinho, os cátions, os elétrons, todos promovendo uma atração eletrostática entre eles. Então você já sabe que a tendência, exceto o mercúrio, é você ter sólido, é você ter alto ponto de fusão. E é justamente esses elétrons deslocalizados que vai lhe dar aquela principal característica, aquela que geralmente os vestibulares pedem, ou dão a informação, que é para você discutir que tipo de substância é, que é a formação das nuvens ou mar de elétrons. Esses elétrons todos livres dentro desse retículo, formando essa deslocalização, é que vai dar justamente a capacidade que o metal tem de conduzir a corrente elétrica, porque os elétrons podem se movimentar pelo retículo sem, observação de novo, sair do retículo. Então, se você imaginar uma barra de ferro, você está imaginando vários átomos de ferro que tendem a perder os seus elétrons, portanto, tendendo a formar cátions. Os elétrons podem, de novo, ser ganho por esse átomo, ele voltar a formar um átomo neutro. E
a atração eletrostática de todos esses cátions com esses elétrons que estão livres no retículo me dá um empacotamento que eu vou formar um retículo cristalino. E aí fica fácil, né? De acordo com essa característica, essa visualização é muito importante. E aí, por favor, não tem nem como confundir com a ligação iônica, porque numa ligação iônica alguém perde, alguém ganha. Então existe o positivo e o negativo. Aqui não. Ou eu perco e fico positivo, ou eu ganho e fico neutro. E os elétrons nesse emaranhado todinho vão fazer com que haja uma atração, né, mútua entre todos esses átomos, esses íons, esses cátions, formando um retículo cristalino. Então essa é a grande característica. De um modo geral, o que é que os vestibulares trazem? Eles não trazem átomos neutros. Eles sempre colocam todo mundo positivo. Certo? Então, nesse caso aí, eu estaria dizendo que nenhum átomo, nenhum íon, né, nenhum cátion vai ganhar o elétron. Mas não tem problema, continuamos caracterizando o metal, tendendo a perder os elétrons todos em volta desses cátions, formando uma coesão, formando o meu retículo cristalino. E aí agora, como a gente já, inclusive já falou, vamos a algumas propriedades, principalmente, né, visualizando como foi essa formação do retículo. Então, se eu falei retículo cristalino, a primeira propriedade já foi, né? Elevados pontos de fusão. Para quem ainda não domina, o que é um cristal? Um sólido. Então, o retículo cristalino seria essa arrumação, esse empacotamento dessas estruturas, nesse caso desses cátions e dos átomos neutros, emaranhado dessa nuvem de elétrons. Então, esse empacotamento, né, vai formar uma geometria, vai dar uma forma, e essa forma a gente vê desse cristal, a gente chama de retículo cristalino. Então, já sei, né, essas duas palavras mágicas, ela já me diz logo empacotamento, então ela vai me dar logo o quê? Elevado ponto de fusão. E se eu tenho um elevado ponto de fusão, eu tenho como característica geral serem sólidos à temperatura ambiente. Nós temos uma exceção, que é o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente. Mas todos os outros, a temperatura que a gente chama de ambiente, próximo de 25 graus, ele é sólido. O pessoal pergunta, pessoal, mas e o galho? Ele não derrete? Ele não fusiona facilmente? Facilmente é uma coisa, mas a 25 graus ele é sólido. A mais ou menos 35 graus é que ele passa, né, para o estado líquido. A temperatura ambiente, o único é o mercúrio, porque como característica geral, eu tenho a formação de um retículo, de novo, de um emaranhado, de um aglomerado de cátions, átomos nêutrons, envolvidos por elétrons, todos atraídos eletrostaticamente. Beleza? Então nós temos elevados pontos de fusão, são sólidos, né? Tem uma tendência muito grande em ser maleáveis. O que é que eu entendo por maleabilidade? Maleabilidade é conseguir formar folhas, né? Você conseguir, digamos assim, prensar. Então essa é a grande característica de um metal. Professor, por que eu consigo prensar um metal? Justamente pela maneira que esse retículo é formado. Não existe uma repulsão eletrônica entre esse e esse por causa dos elétrons que estão, né, envolvidos, né, como eu posso assim, todos solvatados, vamos usar um termo assim mais, né, em relação à atração, todos atraídos. Então, como todo retículo ele passa a ter uma única característica, se eu, né, der uma força, se eu aplicar uma força aqui, isso aqui ele consegue se mover, mas ele não vai sofrer uma repulsão, porque as cargas continuam iguais. Diferente de um iônico, que você tem um positivo e um negativo, se eu exercer uma força, eu desloco, cargas iguais ficam próximas, ele se repele. Aqui não. Ele tem os chamados espaços vazios, então eu consigo comprimi-los, e aí eu vou tender a promover a sua maleabilidade. Beleza? Vamos mais uma. Bons condutores de eletricidade, eu poderia dizer excelentes condutores de eletricidade, justamente, né, mais uma vez, pela famosa, né, deslocalização dos meus elétrons. Tendência de um átomo grande é perder esses elétrons, a perda contínua, o salto contínuo desses elétrons, sem que esses elétrons, a terceira vez, hein, sem que esses elétrons saiam do retículo, faz com que esses elétrons possam se movimentar, e movimento de elétrons, corrente elétrica. Ductibilidade, a capacidade, nesse caso, de produzir fios,
Então, quando você fala de ductibilidade, você está falando não apenas de condução, você está falando também de afinar a capacidade de você diminuir a espessura desse metal, né? Então isso é uma capacidade muito importante que a gente também tem nos metais. Daí você dizer que os metais eles são dúcteis. E por último, a gente usa bastante um exemplo clássico é elevador, né? São todos tracionados por barras, né? E por trações de ferro, né? Por pedaços de ferro. Então o ferro, o metal, ele tem muita resistência à tração. Uma das características dessa resistência é justamente ele conseguir ter um pouco de maleabilidade. Então, aspas, né? Não é um elástico, mas ele consegue ter uma elasticidade. E com um pouquinho dessa elasticidade ele não tora facilmente, ele não se quebra, ele não se rompe facilmente. Então, a maleabilidade, ela vai dar essa capacidade, né, de você usar um cabo de aço, como a gente fala, né, um cabo de ferro, para tracionar sem que ele corra um risco, logicamente, de romper. Tranquilo? Então vamos fechar. Quando eu falo de metal, eu falo de átomos grandes. Se eu falo de átomos grandes, eu estou falando de perdas de elétrons. Esses elétrons ficam soltos no retículo, então eu passo a ter um aglomerado de cátions ou até de átomos neutros, cheio de elétrons, atraído uns aos outros, né, os elétrons e os cátions sendo atraídos uns aos outros, formando um retículo cristalino. E justamente essa, né, possibilidade desses elétrons estarem totalmente livres e soltos é que vai lhe dar as várias características, como capacidade de formar fios, como a boa condutividade elétrica, retículo cristalino, alto ponto de fusão, ser sólido, e aí já vai. Beleza? Espero que esteja tudo em paz, certo? Da próxima a gente vai trabalhar as ligações covalentes. Um abração para vocês.